Meus amigos, minhas amigas do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, mais uma vez estou aqui a convite da diretoria de doutrina da casa. Mas antes da gente discorrer a respeito do tema que será tratado, vamos pedir ao alto, aos amigos espirituais, aos guias, para que sempre nos dê forças para seguirmos os nossos propósitos de bem, de paz, de caridade e de amor. Muita paz a todos, então. Bom, o tema de hoje que foi escolhido é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos então discorrer a respeito do que Jesus quis dizer a respeito desta máxima, que ela se encontra, aliás, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no título do capítulo 4, que todos nós sabemos foi elaborado por Kardec e comentado por diversos espíritos e pelo próprio codificador. E aí a gente vê o quê? A gente vê que os evangelhos, eles trazem algumas passagens que se referem a essa proposição de Jesus, e que a gente vai então ler a seguir para tentar entender primeiro qual é esse reino de Deus ao qual Jesus se refere. E também, o que é que significa nascer de novo? Certo? E aí diz o texto evangélico: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quando Jesus falava Filho do Homem, estava se referindo a si próprio, como era conhecido, né? O Filho do Homem. E continua: quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos lhe responderam: Mestre, uns dizem que és João Batista, já outros dizem que és Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos outros profetas, né, do passado. Ora, se os profetas já haviam morrido, Jesus somente poderia ser um deles se houvesse reencarnado, não é? E aí Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, né, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus replicou-lhe: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso aí a gente encontra no Evangelho de Mateus. Aí vamos ver outro texto. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que era João Batista que ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias aparecera, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Aí Herodes disse: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha a maior vontade de ver, né? No caso de Jesus. Essa passagem a gente encontra nos evangelhos, tanto de Marcos quanto de Lucas. Aí, novamente, a referência aos profetas que já estavam mortos. Daí que Jesus se referia à possibilidade da reencarnação. Mais adiante: após a transfiguração, os discípulos de Jesus interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Aí Jesus respondeu:
É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Aí então, seus discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Encontramos isso no Evangelho de Mateus e de Marcos. Observe então que Jesus está claramente se referindo à reencarnação. Elias já veio, ou seja, não poderia ter vindo em corpo físico, porque havia morrido há muito tempo. Portanto, e não o reconheceram, porque estava usando outro corpo físico, tendo se reencarnado como João Batista. É muito clara essa referência à reencarnação. Mas vamos tratar em primeiro lugar do que o que é esse reino de Deus que Jesus se refere, que nós devemos alcançar por meio da reencarnação, isto é, nascendo de novo em corpo físico. Que reino de Deus é esse? O que a gente observa nessa passagem, em inúmeras outras passagens bíblicas e também evangélicas, é a presença de conceitos antiquíssimos e que se mantêm até hoje, embora tenha havido um avanço muito grande do conhecimento pautado na razão, principalmente o conhecimento trazido pelos espíritos a Kardec. Né? Então, quando se fala em reino de Deus, ainda hoje se pressupõe a existência de quê? De um modelo arcaico, copiado do entendimento de um homem antigo, ignorante, e do homem mais ignorante do que nós, ignorantes ainda, né? Dos dias atuais. Sobre o quê? Sobre uma sociedade hierarquizada em forma de pirâmide. No topo, o monarca, todo-poderoso, é levado à condição divina. Abaixo dele, nessa pirâmide, quem estão? Os príncipes, as princesas e a classe da nobreza em geral. Um pouco mais abaixo, a classe sacerdotal, a casta sacerdotal, seguida dos militares, guerreiros, depois vem os artesãos, trabalhadores em geral e a gente do povo. E finalmente, lá na base dessa pirâmide, os escravos e os povos conquistados. Então, esse era o modelo antigo, né, de uma sociedade. E o bem interessante é que é dentro desse conceito antigo, que se inseriu lá na antiguidade, que a visão de um reino divino ainda se mantém. Deus, o absoluto, reinando em algum lugar fora da terra e participando desse reinado, né, ao termo que se usa ainda, reinado, o seu filho predileto Jesus, como se houvesse predileções nas leis universais. E eles rodeados de santos e de anjos. E na Terra, seguia-se esse modelo convencional, tendo em várias religiões a pessoa especial de um representante de Deus. Né? Dentro desse modelo todo, né? Esse modelo rígido, ainda tem um representante de Deus. Somente ele é que seria o elo entre esse suposto reino divino e a humanidade, como a gente vê, né, no catolicismo, com a figura do Papa, e mesmo em outras religiões, né, que se baseiam numa hierarquia. Assim, meus amigos, em nome da evolução do conhecimento trazido pelos espíritos, e mesmo mediante observação pessoal de médiuns e sensitivos que se desdobram conscientemente, a gente deve mudar essa nomenclatura. Reino de Deus. Aliás, mudar é difícil, mas pelo menos a gente entender racionalmente que o reino de Deus, o qual se refere Jesus, nada mais é do que os diversos planos espirituais que envolvem todos os corpos, todos os orbes do universo. Esse que é o reino de Deus. Na época Jesus não podia falar de outra forma. A gente hoje já pode. Nada mais é do que o local, esse reino,
de onde nós viemos e para onde nós vamos após cada vivência temporária dessa matéria mais densa. E aí Jesus diz o quê? Que para irmos para esses planos espirituais, o reino de Deus, dos antigos, ou melhor, voltarmos, não é para a gente ir, para a gente voltar ao nosso local de origem, é necessário, imprescindível mesmo que nascer de novo. Por quê? Porque nós não somos daqui do plano físico do planeta Terra. Nós viemos das dimensões espirituais e é para lá que retornaremos inevitavelmente todos nós. E isso é de uma clareza hialina, ofuscante, essas palavras de Jesus, quando ele se refere à reencarnação como pré-requisito para que o indivíduo possa se alçar aos planos espirituais mais elevados. Tudo isso dentro de um projeto que foi elaborado pela espiritualidade superior. Aí o indivíduo precisa passar por determinadas situações e vivenciar experiências nos diversos planos que compõem esse chamado Reino de Deus, sendo, portanto, obrigatório que ele, o homem, desça ao vale mais profundo e a matéria mais densa, que se situa onde? Exatamente na crosta dos planetas, inclusive no planeta Terra, né? Que é uma das escolas universais. É preciso, então, que o homem se esqueça momentaneamente do seu passado. Né? É o providencial esquecimento. E se arraste, então, chumbado ao chão e agredido pelas forças de atrito que o plano físico determina para que depois, então, nós, o ser humano, gloriosos, nos elevemos aos píncaros das regiões espirituais mais avançadas, mas dessa vez já pleno de experiências, conhecimento, amor e luz própria adquirida. E a reencarnação, embora trazida de maneira equivocada, já fazia parte dos dogmas dos judeus, só que sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença deles era de que tudo acaba com a morte, eles não acreditavam nisso. Mas os judeus, de maneira em geral, acreditavam na reencarnação, na ressurreição. E eles chamavam por ressurreição o que a gente entende, o que o Espiritismo entende como reencarnação. Agora, a ressurreição, sem a ideia da reencarnação, é um conceito totalmente equivocado, mas que, infelizmente, ainda está arraigado no cristianismo. Da ideia de voltar à vida, o corpo já está morto, o que a ciência, logicamente, claramente demonstra que materialmente é impossível, né? Agora, já a reencarnação, não. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, como quer se chamar, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para o indivíduo, e que nada tem de comum com o corpo antigo. Agora, esse equívoco é tamanho, quanto ao termo de ressurreição, sem o uso da razão, que a gente vê que ainda se pensa que Jesus subiu aos céus, arrebatado em corpo físico. É chamada a tal ressurreição do Cristo, a sua volta ao céu, aos planos espirituais em corpo físico. Minha nossa, como é que se pode imaginar alguém indo aos planos superiores, planos mais sutis, né, ao plano físico, e carregando um corpo de carne pesado, que esse nosso que nós temos? Ainda mais uma entidade do porte espiritual, daquele que um dia aqui na Terra recebeu o nome de Jesus. Uma entidade divina, uma entidade, né, purificada, carregando aquele corpo velho, aquele corpo de carne pesado, cheio de defeito. Para que ele iria querer levar ao reino de Deus um corpo pesado e perecível? Nem o seu corpo astral, é bom a gente destacar, nem o corpo astral Jesus levou para os planos superiores, onde se encontra.
Por quê? Porque ele se reveste de um corpo mais sutil. Não é corpo físico nem astral, ainda são corpos mais densos. E além do mais, qualquer um de nós, vamos pensar, em sã consciência, gostaria de ao morrer levar consigo para essas dimensões espirituais este corpo pesado, essa nossa veste, essa nossa máquina de carne e osso. Alguém gostaria de levar isso? Claro que não, eu pelo menos não. Quero deixar isso aqui. Cada corpo espiritual de que se compõe o perispírito, ele é compatível com o plano em que se encontra. Assim, enquanto estamos ainda vivenciando as experiências sobre a crosta do planeta, a gente usa o quê? A gente usa esse nosso corpo físico. Após a morte do corpo físico e a desintegração junto com ele do corpo etérico, a gente passa o que então? A utilizar o corpo imediatamente superior ao corpo físico, ou seja, o corpo astral, o psicossoma, como André Luiz conceituou, para que então a gente possa viver nesse novo plano. Após a morte do corpo astral, o corpo astral também morre, passaremos a usar um corpo mais sutil ainda, o chamado corpo mental, que André Luiz também se refere, próprio para essa nova dimensão. Em seguida, o corpo mental também é descartado e a gente passa a usar o corpo causal. E assim sucessivamente galgaremos evoluções, posições mais evoluídas, usando os respectivos corpos para que o espírito se movimente nesse reino de Deus. Não é muito mais lógico? A ideia, portanto, de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, vai nos deparar muitas passagens, nós vamos nos deparar nessa situação em várias passagens dos evangelhos. E se fosse errônea essa crença lá na época, né, dos judeus, Jesus não teria deixado de combatê-la, como ele combateu tantos outros equívocos. Pelo contrário, Jesus sancionou, né, essa tese com toda a autoridade e a coloca como princípio e como condição necessária quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, voltar aos planos espirituais, se não reencarnar. É o processo, é o programa, é o projeto que estamos inseridos. E também é muito explícita essa passagem do profeta Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, ou seja, aqueles que morreram, viverão de novo. Claro, se o profeta queria falar da vida espiritual, se ele tinha pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, ele teria dito: ainda vivem. E não ter dito: eles viverão de novo. Viverão de novo é renascer. Então não tem que duvidar de que, sob o nome de ressurreição, que era usado pelos judeus, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais desse povo. E Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, expresso, claro. Daí que negar a reencarnação é negar as próprias palavras do Cristo. Não é isso? E a gente observa o seguinte: durante os primeiros 6 séculos da era cristã, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos também, né? já dentro do cristianismo. Numerosos padres da igreja, eles ensinavam a doutrina da reencarnação. Somente após o conhecido Segundo Concílio de Constantinopla, que ocorreu acho que por volta do ano 553 depois de Cristo, é que a reencarnação foi retirada da prática da Igreja Católica. A partir daí não se pode mais falar em reencarnação. Tirou-se dos textos, né, onde estava bem expresso, esqueceram de tirar algumas passagens, como essas que a gente viu, né? Orígenes, um dos doutores da Igreja, foi quem influenciou bastante a teologia cristã, e ele defendia a ideia da reencarnação. Além também dos escritos de hoje, Gregório de Nissa, que era um bispo da Igreja Católica, da Igreja Cristã, no século IV.
Entre outros também, né, padres da igreja que defendiam a reencarnação. Então essas passagens do Novo Testamento, como a gente viu, Mateus, Marcos, Lucas e também em João, são evidências de que Jesus teria explicitamente anunciado a reencarnação. Agora, tanto a Igreja Católica como os protestantes em geral, eles não aceitam a crença na reencarnação e consideram que ela é heresia. É uma heresia se admitir a reencarnação. E, no entanto, admitem o mais absurdo no caso dos protestantes, né, dos crentes, que é alguém ir para o céu, ou seja, para o plano espiritual, muito sutil energeticamente, carregando consigo que um corpo pesado. Um absurdo isso. Basta usar a razão para entender melhor. Em um dos ramos do protestantismo, as testemunhas de Jeová, elas também rejeitam a reencarnação. E elas acreditam que a Bíblia ensina que há de haver uma ressurreição, em Atos dos Apóstolos. Elas acreditam que a alma humana não é imortal, mas a alma humana é mortal e destrutível. E a morte sendo o quê? Sendo o oposto da vida. Isto é, a inexistência em contraste com a existência. Aí vão pesquisar de maneira literal nesses textos antigos, né? E dizem que Deus disse claramente, como se Deus, a absoluta inteligência suprema do universo, em alguma época tivesse dito qualquer coisa, vocalizado, né? Deus disse o quê? E disse que os mortos voltariam para o lugar de onde vieram, o pó da terra. Dele foste tomado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Claro, o corpo é pó, o corpo veio, né, da matéria e a matéria volta, né? Tá certo. Mas só que eles acreditam e ensinam que os mortos estariam no estado de inexistência e que a mesma pessoa voltará a viver não no mundo como está hoje, mas num mundo purificado por Deus, numa sociedade realmente justa, mas lá no futuro, aqui mesmo na Terra física, sobre a superfície do planeta. E aí vão receber a vida eterna como humanos perfeitos. É brincadeira? Às vezes eu fico tentando entender essa tese absurda. Até hoje. Até hoje o quê? Desde que o homem está na Terra, né? Desde que o homem está na Terra, desde os homens primitivos até hoje. Quantos bilhões de pessoas já morreram? Se a gente for admitir essa ideia equivocada do dia do juízo final, que eles acreditam, não vai ter lugar para tanta gente aqui no planeta. Vai ser gente caindo pela beirada, mas pela beirada da terra plana, né? Porque se todo mundo que está morto vai ter que voltar no dia do juízo, quanta falta faz Kardec, com seu bom senso e razão, mesmo para os meios espíritas. Então fica claro que, sem entender o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, fica ininteligível se entender a própria vida. Porque a reencarnação é a chave que soluciona os enigmas da vida. Sem a reencarnação, o conceito de justiça divina seria o contrário. Seria a injustiça divina como norma no mundo. Mas não bastassem essas referências históricas em todos os povos e em todas as épocas sobre a reencarnação, principalmente nos textos ditos sagrados de cada religião, filosofia espiritualista,
também há provas e evidências da realidade da reencarnação. A reencarnação não é novidade. A reencarnação não foi uma invenção do Espiritismo. A tese reencarnacionista ela surgiu muito tempo antes, né? E o Espiritismo veio depois, né? Na segunda metade do século XIX. Mas o homem conhece esse conceito desde as mais antigas civilizações. No Ocidente, tudo bem, pode ser novidade, é mais recente, essa ideia da pluralidade das existências. Mas no Oriente, não. Principalmente entre os hindus, o princípio da reencarnação já era ensinado há 1.300 anos antes de Cristo pela filosofia dos Vedas e recebia o nome de metempsicose, 1.300 anos antes de Cristo. A Grécia Antiga também. A tese reencarnacionista, que denominava de palingenesia, ela era reconhecida. E sabe-se que, inclusive, Pitágoras dizia que se recordava de várias de suas existências anteriores. E em uma delas ele reconheceu um escudo que ele dizia que ele usou na Guerra de Troia, mais atrás, né? Quando então ele tinha o nome de Euphorbos. Agora, além dessas crenças vindas lá do passado, mais recentemente, vários pesquisadores eles argumentam que as experiências de quase morte elas tendem a aumentar a crença na encarnação. A EQM, e até por volta mais ou menos da década de 60, a EQM, a experiência de quase morte, ela costumava ser considerada pela ciência como um assunto vulgar, era fruto de lendas, de crendice popular ou de religiosidade. Mas, no entanto, a partir da década de 70, pesquisas sérias, como a do Dr. Raymond Mood e da doutora Elizabeth Kubler-Ross, principalmente depois que foram publicados os best-sellers mundiais, Vida Depois da Vida e Sobre a Morte e o Morrer, aí então começou uma corrente de pesquisas em todo o mundo sobre o fenômeno das experiências de quase morte. E essas experiências de quase morte levavam à tese da reencarnação. Aqui no Brasil, essas pesquisas científicas sobre a reencarnação, elas foram realizadas principalmente por dois nomes ilustres, o Dr. Hernando Guimarães Andrade e o Dr. João Alberto Fiorini. Eles trataram muito desse tema, e tem vários livros que se pode pesquisar. Já nos Estados Unidos, a linha de frente dessas pesquisas ficou a cargo do famoso Dr. Ian Stevenson. Ian Stevenson, médico psiquiatra, que há décadas ele vem coletando relatos de possíveis casos de reencarnação em todo o mundo. Ele é um grande pesquisador nesse assunto. Quem quiser conhecer melhor o tratado desse grande cientista norte-americano, vai encontrar um livro muito bom, que se chama Almas Antigas. Foi publicado pela editora Sextante. E é mais uma boa oportunidade para se discutir a participação da ciência e as investigações com metodologia científica sobre a reencarnação. E esse grande pesquisador, ele não quis apenas se basear em teorias. O que ele fez? Ele foi a campo. Ele passou cerca de 37 anos viajando por todas as partes do mundo. Para quê? Para coletar testemunhos, principalmente a maioria de crianças que alegavam ter lembranças nítidas de outras vidas. Não é um procedimento inédito, mas a diferença é que nenhum desses casos estudados, as pessoas, principalmente as crianças, elas não estavam sob a influência da hipnose. E outra coisa,
as informações que essas crianças e as pessoas forneciam, elas podiam ser verificadas facilmente, uma vez que, nesses casos, muitas dessas existências passadas se referiam a existências recentes e não distantes do tempo, como se via muitas vezes, tinha uma vida lá no Egito ou na Idade Média. Fica difícil investigar, né? Já no caso dessas crianças, não. Inclusive o caso de uma menina de 7 anos, que era chamada Prit, e que quando ele foi à casa dessa menina, o pai dela disse que ela aprendera a falar. Logo que ela começou a falar, ela falou que aquela casa não era dela. Essa casa não é minha. Esses são os seus pais, falou para o irmão, mas não são os meus. Depois disse a irmã, você só tem um irmão, eu tenho 4. Ou seja, ela se lembrava de uma vida passada recente. E falou que se chamava Sheila, deu os nomes de seus verdadeiros pais, implorando para ser levada para casa. Ela não reconhecia aquela casa atual como a dela, que era na cidade de Loa Majra, onde Takiram e a esposa, né, os pais dela, nunca tinham estado lá, e nem muito menos ela. Eram pessoas pobres. Aí eles disseram, para de falar bobagem, e ignoraram o caso. Só que quando ela completou 4 anos, ela pediu ao vizinho que levasse ela para essa vila, que era longe. E aí, essa pessoa que ela pediu, que era um leiteiro, vizinho deles, ele repetiu a história que ela contava para uma mulher que havia nascido lá naquela cidade, em Loa Majra, e perguntou se ela conhecia alguém com aqueles nomes que a menina dizia que eram os seus pais. E se eles tinham perdido uma garota, alguns anos atrás, que se chamava Sheila. Aí a mulher respondeu que conhecia sim, e que a filha deles, Sheila, tinha sido morta, atropelada por um automóvel. Olha que interessante, uma criança que nunca tinha estado naquele lugar, dar informações tão precisas e dentro de uma emoção, carregada de uma emoção muito grande. Aí essa história chegou até a vila, né, onde ela dizia que tinha morado, e o pai da menina morta foi então visitar a Prit. E aí ela reconheceu o homem. E mais tarde, quando levaram ela até a vila, Loa Majra, ela reconheceu também outras pessoas. Aí perguntaram para ela, vem cá, como é que você morreu? Aí ela disse, eu caí do alto e morri. Aí perguntaram, como é que você tinha ido parar naquele lugar? Ela respondeu, eu estava sentada à beira do rio, estava chorando, não conseguia achar uma mamãe. Então eu vim para você, que era a mãe atual. Agora, só o que não batia com a fala dela é porque ela dizia que tinha caído do alto e morrido. Quando então se sabia que a vida anterior dela, como Sheila, ela tinha sido atropelada. Só que depois, dias depois, o pesquisador Stevenson, ele passou lá pela vila e ficou sabendo que um relatório sobre a morte de Sheila dizia que ela tinha sido jogada a mais de 3 metros de altura. Então foi a concepção que ela teve da morte, que ela tinha caído. E outra coisa que chamou a atenção dele é que no acidente, Sheila tinha se machucado na coxa. E a menininha reencarnada, a Prit, apresentava uma marca de nascença no mesmo local. Né? São as evidências da reencarnação. Tem um livro, Your Past Lives and the Healing Process, Suas Vidas Passadas e o Processo de Cura, do psiquiatra, esse é outro pesquisador, Adrian Finkelstein. Ele descreve um rapaz chamado Robin Hood, que muitas vezes falava em uma linguagem que sua mãe não conseguia entender. Veja só. Aí ele entrou em contato com um professor de línguas asiáticas que identificou a linguagem que o rapaz falava como um dialeto falado especificamente na região norte do Tibete. E aí o rapaz dizia o seguinte, que ele tinha ido para essa escola há muitos anos em um mosteiro. E foi aí que ele aprendeu a falar esse idioma.
idioma nem usado, né, praticamente, antiquíssimo. No entanto, aí o investigador ele ressalta, o rapaz não tinha ainda a idade escolar e nunca tinha colocado os pés em uma sala de aula e falava aquela língua morta, quase. Aí ele investigou com base nessas descrições e conseguiu encontrar um mosteiro nas montanhas de Kunlun e que batiam com as informações que o menino era capaz de transmitir. Aí essa história ela chamou tanta atenção do psiquiatra, desse pesquisador, que ele resolveu ir de fato viajar para o Tibete, onde ele localizou esse mosteiro. Quem não assistiu a um filme espetacular que retrata um caso fantástico de comprovação da reencarnação? É um filme maravilhoso. É um filme baseado em fatos reais e que foram relatados no livro autobiográfico de Jenny Cockell, Minha Vida na Outra Vida, Yesterday's Children, que conta a história de Jenny, uma mulher do interior dos Estados Unidos que tem visões, sonhos e lembranças de sua última encarnação, como Mary, uma mulher irlandesa que faleceu na década de 30, ou seja, muito próximo, né? Que questões de, acho que de 20 anos, uma coisa assim. Aí, intrigada, ela, Jane, ela sai em busca de seus filhos da vida passada. É emocionante o filme. E aí tem início uma jornada espetacular. Essa Jane, ela é muito bem interpretada pela atriz Jane Seymour, daquele filme Em Algum Lugar do Passado. E ela tinha visões, ela tinha sonhos muito reais, muito emotivos dessa sua última vida na Irlanda. Ela se chamava Mary lá, né? Por volta de 1937, de 1932 ela morreu jovem, com vários filhos. E ela morre preocupadíssima, porque eram vários filhos pequenos e que não sabiam se virar sozinho. Ela morreu muito preocupada. E reencarna logo pouco tempo depois nos Estados Unidos. Certo? Magnífico. Assistam esse filme. Agora, outra questão que a gente deve mencionar, quando se fala em reencarnação, é quanto à possibilidade de se resgatar de forma provocada essas memórias ocultas do passado milenar do indivíduo. Uma coisa é a memória espontânea que surge. Outra coisa é provocar. Embora tecnicamente possa ser possível trazer lembranças de uma vida passada de volta ao presente, devemos buscar as terapias de regressão de memória para descobrir quem fomos no passado? A lógica, a razão e o bom senso nos aconselham a não mexer no que está quieto. Se fazemos parte de um plano universal organizado por entidades da mais alta evolução, e se nesse projeto que eles prepararam para a humanidade consta como peça básica, o esquecimento das vidas passadas, deve ter alguma razão para isso, não é? Ou seja, o esquecimento é providencial. E eu entendo que não se deve revolver as memórias do passado a título de futilidade, de mera curiosidade, sob o risco de não se ter capacidade emocional, psicológica, mental, espiritual para se sobreviver ao que foi trazido de forma forçada daquilo que estava lá distante, no passado milenar às vezes. Né? O interessante é que a literatura sobre esse tema de resgate de vidas passadas está repleta de supostas lembranças de indivíduos que no passado foram o quê? Reis. Eu fui o rei não sei o quê. Eu fui rainha, eu fui princesa, eu fui príncipe, eu fui faraó do Egito. Até santos da Igreja Católica a gente vê por aí, né?
numa demonstração de quê? De que se trata de mera fantasia arquivada na mente, confusa. Por que ninguém quer se lembrar de quem foi? De que foi ladrão, assassino, trambiqueiro, político corrupto e demais situações normais e próprias de uma humanidade ainda atrasada espiritualmente, na qual nós estamos inseridos. Porque se nós não estivéssemos inseridos nesse meio atrasado ainda, não teríamos mais reencarnado aqui neste planeta denso. Não esquece essa coisa de que fui rainha, fui rei, fui papa, Pelo amor de Deus. Nós somos gente do povo, escravo, bandidos, ladrões. E melhorando agora, é claro. Mas lá no passado a gente não sabe. Boa coisa a gente não foi. Agora, tem casos que a terapia é necessária. Né? Vamos destacar isso aí. Tem casos que a terapia de regressão é necessária. Agora, sob o acompanhamento de profissionais da área da psiquiatria, psicologia, com amplo conhecimento das técnicas e também das suas implicações, e que vão ajudar o quê? A tratar traumas do passado e que ainda se refletem na vida atual e que impedem o indivíduo de crescer. Tem muitos casos, né, sérios, né, de que realmente a pessoa ela é tratada. E aí a cura ela se faz presente. Mas vamos finalizar. E vamos ler um pequeno trecho do Livro da Esperança, que foi a psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel, nessa mensagem, que ele denominou Ante o Livre-Arbítrio, ele vai nos dizer: eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. E aí diz Emmanuel, continuando: estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Pois bem, amigos, só me resta então desejar muita paz a todos vocês, a todos nós. Obrigado.